Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Herman e essa é a nossa aula de razão e proporção. A ideia é que você, com um conceito simples, um conceito inicial de razão e de proporção, você já consiga resolver algumas classes de problemas envolvendo razão e envolvendo proporção. Tá? Mas para isso, vamos lá, vamos começar aqui o nosso slide. Então nós vamos começar com o conceito de razão. Então, o que seria uma razão, né? Então, a razão é o quociente entre duas quantidades, ou seja, a razão é o resultado de uma divisão, né? Que é o resultado de uma operação de divisão que você consegue dividindo um número pelo outro. E esse resultado, você vai interpretar esse resultado, esse resultado ele vai estabelecer a relação entre as duas quantidades. Vamos ver como é que isso acontece. Então, está lá. Então, a divisão em matemática ela é representada pela ideia, pelo formato de fração. Então, aqui eu tenho um número A sendo dividido por um número B, uma quantidade A sendo dividida por uma quantidade B. E já que a divisão está acontecendo, B não pode ser igual a zero. Tá? Então, para que a divisão aconteça, divisão por zero não existe em matemática. Por isso que a gente tem essa indicação aqui, para que isso aqui só acontece se B for diferente de zero. E chamamos o A de antecedente, então, ou seja, a grandeza que está vindo num primeiro momento, ela é chamada de antecedente, ela deve ser colocada no numerador da fração. E a B consequente, a que vem logo depois, ela deve ser colocada como denominador da fração, ou seja, aqui eu tenho o dividendo, aqui eu tenho o divisor. Tá? Mas vamos ver como é que isso funciona. Para isso eu vou fazer uma perguntinha aqui básica, para você entender o conceito de razão. Qual é a razão entre 4 e 5? Se eu quero saber qual é a razão entre 4 e o 5, eu preciso pegar o 4, que é o antecedente, porque ele está vindo antes, e dividir pelo 5, que é o consequente, porque ele está vindo depois. Eu posso resolver essa divisão, Então eu posso, vou vir aqui no meu rascunho, pegar o 4, dividir por 5, e quando eu faço isso, eu encontro a razão. Então, quantos 5 cabem em 4? Não cabe nenhum. E como esse número aqui é menor do que esse, eu preciso pôr a vírgula, para poder aumentar o 4 em 40. E quantos 5 cabem em 40? Cabem 8, ou seja, 8 vezes 5, 40. A razão entre 4 e 5 é de 0,8. Tá, professor, mas o que eu faço com esse 0,8? Esse 0,8, você vai estabelecer uma relação entre o 4 e o 5. Então, para ficar mais claro, eu vou pegar esse 0,8, que é o número decimal, e vou passar para o formato porcentagem para você entender. Então, para passar para o formato porcentagem, eu preciso pegar o número decimal 0,8, multiplicar por 100, que aí eu vou encontrar o resultado 80%. Então, agora eu posso interpretar. O 4, ele equivale a 80% do 5. Então, esta razão de 0,8 é para você interpretar dessa forma, tá? Que o 4, ele é menor do que 5. Ele corresponde ao decimal 0,8 de 5. Então, se eu multiplicar o 5 por 0,8, eu obtenho 4. Ou ainda, se eu passo aqui para o formato porcentagem, fica mais claro entender que o 4 ele é 80% do 5. Sempre que a gente tem uma razão onde o número menor está em cima, é o antecedente, e o maior é o consequente, a gente vai ter sempre um conceito, uma fração, essa fração vai estar representando uma porcentagem. Então, sempre que o de cima for menor e o de baixo maior, eu estou trabalhando com a ideia, com o conceito de porcentagem. Isso é só para você ter uma ideia básica aí do conceito de razão. Vamos lá para mais, uma observação. Qual é a
a razão entre o 5 e o 4? Então agora o 5 é o antecedente e o 4 é o consequente. Portanto, eu tenho que pôr o 5 no numerador, o 4 no denominador, e eu preciso resolver essa divisão para encontrar essa razão. Então, quando eu divido 5 por 4, quantos 5 cabem em 4? Cabe em 1. 1 vezes 4, 4. Para 5, 4. E resta 1. Esse 1 é resto. Para dividir ele, eu preciso colocar vírgula. Eu posso aumentar o resto em 10 vezes. Quantos 4 cabem em 10? Cabem 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, faltou 2. Como a vírgula já surgiu, eu posso aumentar todo o resto a partir de agora em 10 vezes apenas, tá? Sempre em 10 vezes. Quantos 4 cabem em 20? 5. 20 para 20, nada, portanto, nós conseguimos, né, o valor 1,25. E como que eu interpreto esse 1,25, essa razão entre o 5 e o 4 ser de 1,25? Para você entender a interpretação, eu vou multiplicar pela porcentagem, né? Vou multiplicar por 100 para transformar esse número decimal numa porcentagem. E aí, eu encontro o percentual 125. E o percentual 125, a gente pode entender que é o 100% mais 25%. Então, o que eu posso entender sobre o 5 em relação ao 4? Que essa quantidade 5, ela é 25% maior do que o 4. É isso que quer dizer aqui o percentual 125. Como, né, passou de 100, eu faço essa comparação, eu faço essa análise. Então, eu posso entender que o 5, por exemplo, né, é 25% maior do que o 4. Né? Ou, né, aqui no antecedente, né, quando o 4 é o antecedente aqui, e o 5, a interpretação é outra. O 4 é 80% do 5. É menor do que o 5. E o 5 aqui, como ele é 125, é 25% maior, então eu entendo que o 5 é maior do que o 4. E eu estou estabelecendo essa proporção de 1,25 vezes. Né? Eu preciso pegar o 4 para obter o 5. Ok? Bom, mas esse conceito aqui é um conceito inicial simples, mas já dá para você aproveitar e resolver problemas com ele. Então vamos lá, numa situação problema, que a gente pode aplicar o conceito de razão. Vamos observar como ela é aplicada. Lembrando que o problema deve ser lido, né, por partes. Então, eu tenho que ler uma sentença, né, um período, e esse período ele precisa me transmitir uma ideia completa. Aí eu paro e entendo a instrução que está, né, sendo oferecida naquele período. Então, vamos ver como é que isso funciona. Né? Duas emissoras começam suas novelas às 18 horas e terminam às 18 horas e 55 minutos. Então, aqui eu tenho duas emissoras de TV, eu vou explicar para mim mesmo, né? A técnica de leitura é você ler e explica para você mesmo. Então, eu tenho duas emissoras de TV, né, apresentando novelas que começam às 18 horas e terminam às 18h55. O que eu posso entender disso aqui? Quando eu vou explicar isso aqui para mim mesmo, eu percebo que as novelas têm uma duração. Então, eu posso anotar aqui, ó, de 55 minutos. É a duração das novelas. Tá? Então, eu posso escrever aqui que é a duração de uma novela. Tá? É o que eu entendi aqui, que ele está transmitindo essa ideia para mim. Bom, continua a leitura. Uma delas possui 3 blocos de mesma duração, separados por 2 intervalos. Então, eu sei que uma delas... Então, vou puxar aqui. Uma delas tem 3 blocos. Vou anotar. Ó. Eu estou anotando aqui para explicar para mim mesmo, né, o enunciado do problema. Então, uma tem 3 blocos e 2 intervalos. Então, eu vou escrever assim. Ó, tá? E a outra possui 4 blocos. Então, eu vou descer aqui. Né? A outra possui 4 blocos e também, né, iguais entre si, separados por 3 intervalos. Então, 3
intervalos. Bom, muito bem, então eu tenho duas emissoras de TV, né? Apresentando novelas que duram 55 minutos. Tá, estou entendendo. Todos os intervalos de ambas as novelas possuem duração de 5 minutos. Então, se o intervalo dura 5 minutos, eu já posso fazer o processamento aqui, né? Porque o processamento ele também é uma autoexplicação. O que eu posso processar? Bom, são 2 intervalos, sendo 5 minutos cada intervalo, então eu posso entender que eu tenho 10 minutos de intervalo, né? 10 minutos de intervalo nessa primeira emissora. E 3 intervalos na segunda emissora, 3 intervalos de 5 minutos, eu tenho 15 minutos de intervalo. Então eu posso processar dessa maneira, né? E eu posso fazer até mais, né? Com o que eu já li até agora, eu posso entender, bom, se a novela dura 55 minutos e tem 10 minutos de intervalo, eu posso concluir que são 45 minutos de novela, né? Nessa primeira emissora. Na segunda emissora, se são 55 minutos de novela e 15 minutos de intervalo, eu tenho 40 minutos de novela. Então perceba, todas essas anotações eu fui fazendo para explicar para mim mesmo o problema. Eu vou fazendo, vou explicando, e cada explicação que você vai cumprindo, cada instrução que você vai lendo e vai explicando para você mesmo, o seu raciocínio ele vai encontrando formas de processar essas quantidades. Tá? Então isso é basicamente automático, a coisa vai acontecendo. Muito bem, vamos lá. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a razão entre a duração dos blocos de cada novela. Então eu tenho que montar uma razão. Então, se eu tenho que montar uma razão, eu vou ter que colocar, né? Montar uma fração com antecedente e consequente. Antecedente é o que está vindo antes. Nesse caso, né, como eu fui seguindo a ordem da leitura aqui, o que está vindo antes é a primeira emissora com 3 blocos. E eu preciso colocar o tamanho desse bloco aqui, né? Bom, como é que eu identifico o tamanho desse bloco? Né? Ó, duração dos blocos. Bom, eu sei que são 45 minutos de novela, né, divididas em 3 blocos iguais. Então, eu posso vir no rascunho aqui, pegar o 45, dividir por 3, e aí eu vou encontrar, né? Eu vou encontrar o 15, né? Então, 45 dividido por 3 dá 15. Então, a duração desse bloco aqui, do antecedente, é de 15 minutos. E do consequente, né, é o que vem depois, é o que está vindo depois, é de 40 minutos. Como eu tenho 4 blocos, né, ao todo, 40 dividido por 4, a gente vai encontrar o 10, não precisa nem fazer essa conta, né? Então, está lá, a razão é de 15 décimos. Observando aqui, a gente não tem nenhuma resposta como essa. Por quê? É uma resposta fracionária, mas é uma fração irredutível. Todas essas frações aqui estão irredutíveis. E essa dá para reduzir. Eu consigo, né, simplificar, reduzir esses valores, porque o 15 e o 10 estão na mesma tabuada. Tabuada de quem? Tabuada do 5. Né? Então, eu consigo simplificar, tornar essa fração, reduzir essa fração. 15 dividido por 5 dá 3, 10 dividido por 5 dá 2. Portanto, a razão é igual a 3 meios 3 sobre 2, item C. Então perceba que, né, a leitura ela foi decisiva. A gente foi lendo e durante o processo de explicação, né, onde eu vou explicando para mim mesmo, né, o exercício ele vai se resolvendo. A situação, o problema vai se resolvendo. Vamos lá para um segundo exercício de razão. Considere a tabela com algumas informações relacionadas às respostas dadas à seguinte pergunta
feita a um grupo de alunos. Você é filho único? Então, ele me remete a uma tabela. Então, eu tenho que ir lá e observar essa tabela. Então, os meninos, você é filho único? 15 aqui responderam sim. Não, a gente não sabe ainda, né? Quantos meninos responderam não. E, portanto, a gente também não sabe o total de meninos que responderam a essa pergunta. Aí, das meninas, a gente sabe quantos responderam não. Como a gente sabe o total de meninas, a gente pode prever, né? Então, conforme eu vou lendo, eu vou explicando para mim mesmo o que eu estou lendo, a gente pode observar que se o total de meninas foi 36, 30 disseram não, então eu sei que 6 disseram sim. Então, eu já posso preencher essa tabela aqui com o número de meninas que disseram sim. Muito bem, eu expliquei, fiz o que foi possível até agora. Agora eu vou continuar a leitura. Sabendo que a razão, olha lá, sabendo que a razão entre o número de meninos que responderam sim. Você percebe que o que está vindo primeiro é o sim. Portanto, ele é o antecedente. Tá? Então, os meninos que disseram sim são antecedentes dessa razão. E o número de meninos que responderam não, então eu tenho aqui, o que responderam não é o consequente, portanto, o não vai ser o denominador dessa razão. Então, ele está me propondo uma razão de meninos que disseram sim para os meninos que disseram não. Muito bem. E ele diz que esta razão é igual a 5/6. Ou seja, no lugar da razão aqui, eu vou utilizar os 5/6. E os meninos que disseram sim, a gente sabe quanto disse. Quantos meninos disseram sim? Os meninos que disseram sim foram 15. E os que disseram não, Eu consigo calcular esses que disseram não? Consigo, professor? Consigo. Por que eu consigo? Por que eu consigo determinar essa quantidade de alunos que disseram não? Por conta desta relação que a gente tem aqui, proporcional. Tá? A gente ainda não falou de proporção, porque ele está oferecendo o conceito de razão, mas a gente consegue perceber aqui uma ampliação. Então, como essa igualdade, ela indica que esta razão 5/6 é igual a essa razão 5/6, significa que se eu simplificar esta fração, eu obtenho essa. Então, conhecendo o conceito de simplificação, então se eu pego essa maior aqui, simplifico, eu passo a ter 5/6, porque a razão, ela representa uma fração irredutível, sempre uma fração irredutível. Então, eu posso aplicar essa ideia. Bom, o 5, isso quer dizer que o 15 e o não fazem parte da mesma tabuada. Tabuada de quem? Bom, se a gente observar aqui, a gente tem a tabuada do 3. Por quê? Porque o 5 vezes 3 dá 15 e o 15 dividido por 3 vai dar o 5. Isso quer dizer que eu tenho que fazer a mesma coisa com 6. Portanto, não, eu obtenho pegando o 6 e multiplicando por 3. 6 vezes 3, 18. Portanto, a razão entre os meninos que dizem sim, 15, e os meninos que dizem não, são 18. Que aí, simplificando por 3, os dois estão na mesma tabuada, do 3, eu vou obter os 5/6, que é a razão. Então, a gente ainda não aplicou o conceito de proporção, mas está aplicando o conceito de fração. É irredutível. A razão é uma fração irredutível. Eu posso simplificar. Bom, isso quer dizer que o 18 é a quantidade de meninos que dizem não. E, portanto, eu posso puxar esse total. 15 mais 18, 8 mais 5, 13, vai 1, 1 mais 1 mais 1, 3. Então, nós temos 33 meninos no total, 36 meninas. E agora, vamos lá.
né? A pergunta: é correto afirmar que o número de meninos corresponde do número total de alunos que responderam à pesquisa A? Bom, número total de meninos, né? Afirmar que é o número de meninos 33. Então, olha aqui, é uma razão entre o número de meninos e o número total de alunos. E o número total de alunos que participaram dessa pesquisa. O número de meninos, 33. E o número total é só somar, né? 33 mais 36, 69. Temos uma fração, né, que dá para reduzir. Nesse caso, o 33 e o 69 fazem parte, né, da mesma tabuada, são múltiplos do mesmo número. Nesse caso é o número 3. Portanto, 33 dividido por 3 dá 11. 69 dividido por 3 dá 23. Deu letra E. Então, você percebe que a situação problema está me trazendo a ideia de antecedente e consequente. Antecedente é aquele que está vindo à frente, né? E consequente é aquele que está vindo depois, certo? Então, vamos lá, continuando. Vamos agora para o conceito de proporção. A gente já trabalhou com proporção aqui, e proporção é muito fácil, tá? A proporção, ela é uma igualdade de razões. Então, basicamente, é o que a gente tem, né? É uma fração, né? Uma razão exatamente igual a uma segunda razão, sendo que uma delas, né, vai ser uma fração, né, irredutível, ou seja, a menor fração que eu construo, e a outra vai ser uma fração que eu preciso reduzir para encontrar a fração, né, irredutível. Ou seja, a gente está trabalhando com a ideia de frações equivalentes, frações que dão o mesmo resultado. Mas é uma ideia muito simples, tá? Então, eu vou aqui propor, vamos pegar a fração 4/5, que a gente trabalhou no conceito de razão, e eu vou propor uma nova porção. Proporção quer dizer isso, tá? Eu vou propor uma nova porção, no caso aqui, uma nova porção para o 4. Então, o 4 eu vou ampliar ele para 5 vezes. Tá? Então, está lá, 20. Então, a porção 4 foi aumentada para 20. E para que a razão, ou seja, estão lembrados que a razão é de 0,8, ou seja, de 80%. Então, como o 4 é 80% de 5, quando eu faço uma proposta na mudança do 4 para uma nova porção, essa porção precisa respeitar essa proporção de 80%. Então, 20 vai ser 80% de uma outra quantidade que eu não sei bem qual é, que eu vou chamar de x. Tem várias maneiras de resolver isso. Eu vou mostrar que é a mais usada. Ela não é a mais rápida, mas é a mais utilizada e é a que você vai mais utilizar para resolver problemas. Então, como é que eu resolvo aqui essa igualdade, né? 4/5 igual a 20 sobre x. Nesse caso, agora a gente tem uma proporção e a gente resolve a proporção fazendo cancelamento operatório. O x aqui está dividindo, passa multiplicando, portanto, 4 vezes x. O 5 está dividindo, passa multiplicando, 20 vezes o 5. Portanto, nós ficamos com 20 vezes 5, 100. O 4, que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, x é igual a 100 dividido por 4. E 100 dividido por 4 é 25. Dava para perceber isso aqui mais rápido? De uma forma mais rápida? Dava, né? Se eu perceber, né, que o 4 foi ampliado 5 vezes, o 5 tem que ser ampliado da mesma forma, tá? Então, eu posso utilizar esse recurso, né, para estabelecer um cálculo mental, se necessário. Mas vamos ver como é que a gente aplica as proporções na resolução de problemas. Em certa padaria,
sabe-se que cada fornada assa um total de 120 pães. Então, eu paro aqui, né? Então, eu sei que cada fornada, tá? Então, uma fornada sai 120 pães. E que o tempo para cada uma delas ficarem prontas é de 25 minutos. Então, eu posso organizar, que explicar para mim mesmo. A organização dos dados, ela é necessária para você explicar para você mesmo, né, o que o período, o que a instrução do problema está dizendo. Então, 120 pães, então eu posso colocar assim, né, 120 pães, né, levam 25 minutos para serem assados. Muito bem, entendi, né, botei a seta aqui para entender, continuo lendo. Sendo assim, ao todo, quantos pães são assados nessa padaria em 125 minutos? Então, em 125 minutos, quantos pães, né? Bom, esse tipo de estrutura de problema de instrução, ele é típico de proporção, de igualdade de razões. E o ideal é você montar uma razão com grandezas, né, com grandezas equivalentes, né? Então, tempo com tempo. Então, eu vou propor uma razão aqui entre os 25 minutos e os 125 minutos. Então, eu coloquei o tempo e o tempo, que são grandezas, né, equivalentes. E aí, eu vou igualar, né, com os pães. Bom, como o 25 aqui, eu considerei ele antecedente, o 120 também vai ser antecedente dessa razão. Então, portanto, 120 e o x, eu venho e coloco ele no denominador. Bom, e agora? Agora a gente faz o cancelamento operatório. O x está dividindo, passa multiplicando. Então, 25 vezes x, ou 120, né? O 125 está dividindo, passa multiplicando o 120. E aí eu já vou passar uma dica para você, uma dica de procedimento. Eu realizo essa multiplicação aqui? Não, eu não realizo, tá? Porque eu tenho quantidades grandes, é que eu posso aguardar um pouco, né? Para ver como é que isso fica. E aí o 25 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Tá? Deixa eu pegar a borracha aqui, né? Então, vamos lá. E o 25 que está multiplicando, vou passar dividindo. Olha, observa como foi bom eu aguardar, né? Agora, eu posso resolver essa divisão. 125 dividido por 25 e tornar o meu produto mais fácil de fazer. Então, 125 dividido por 25, quantos 25 cabem em 25? Né? 25 mais 25 mais 25, né? Você vai verificar que são 5, 25, que eu vou multiplicar por 120, portanto, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10. Vai 1, 5 vezes 1, 5, com o que foi 6, portanto, letra A, 600. Bom, esse foi o primeiro, vamos para o segundo. Um pote de 300 gramas de geleia custava R$ 6,00. Tá? Então, o pote, vou lá, né, explicar para mim mesmo que 300 gramas custam R$ 6,00. Muito bem. Arma aqui o esquema para não precisar ler de novo o problema, né? A ideia é explicar para você mesmo o que você está lendo. O fabricante diminuiu o conteúdo do pote para 250 gramas. Então, ele baixou, né, a quantidade e manteve o mesmo preço, ou seja, R$ 6,00. Tá, entendi até agora. Entretanto, o Serviço de Defesa ao Consumidor exigiu que o fabricante reduzisse o preço do pote na mesma proporção da redução da quantidade de geleia. Ou seja, esse preço aqui foi cancelado e o fabricante teve que adequar esse valor, que a gente vai chamar de X, tá? É o que eu estou usando aqui, eu estou usando esse recurso aqui para explicar para mim mesmo.
Para cumprir essa exigência, o preço do pote de geleia foi reduzido em... Quanto que ele teve que abaixar, né? De 6? Para isso eu preciso calcular esse valor. E para isso a gente vai usar, como foi, né, proposto uma nova porção aqui, eu preciso usar uma proporção. E o ideal é que a gente trabalhe com grandezas equivalentes. Então eu tenho grama aqui, eu vou usar grama na formação da minha razão. Então, 300 gramas está para 250, da mesma forma, né, que o preço 6 está para o preço X. O que a gente faz agora? Cancelamento operatório. Então, passamos multiplicando aqui o X, 300 vezes X. Vamos multiplicar aqui o 250 vezes 6. 250 vezes 6. E aí, a gente aguarda, né? Não resolve já essa conta, que, né, eu posso ter uma oportunidade de fazer uma conta mais simples antes dessa. Então, para isso eu preciso pegar o 300, que está multiplicando, e passar esse 300 dividindo. Muito bem, ficou mais fácil. Por quê? Porque o 250 e o 300, eu posso pensar neles como uma fração. E essa fração eu posso reduzir. Eu posso simplificar por 10. E aí eu vou ter, né, 25 vezes 6 dividido por 30. Agora ficou confuso, professor. Na verdade, não. Olha só. A divisão aqui, o 30, eu posso entender, aí é uma dica que eu dou para você na hora da execução do problema. Eu sei quanto é 30 dividido por 6. Eu sei quanto dá isso, professor. Eu conheço a tabuada, conhece? Bom, então você pode usar esse raciocínio, né? Só que ao invés de você colocar a resposta em cima, você coloca a resposta embaixo. Então a gente divide o 30 por 6, isso dá 5. Só que como, né, o dividendo está no denominador, o quociente, a resposta vai ser colocada no denominador. E, portanto, x é igual a 25 dividido por 5, né, que vai dar 5. Ou seja, quanto que será reduzido, né? Foi reduzido de 6 para 5, portanto, foi reduzido R$1 de redução. Item A. Pessoal, acompanha aqui comigo. Essa videoaula é uma videoaula básica para você já, né, de forma rápida, começar a tentar fazer alguns exercícios, né, que você tem disponível aí de razão e de proporção, aplicando sempre essa técnica de leitura, né, onde você vai montando uma estrutura autoexplicativa, para você explicando para você mesmo o problema. Ok? Obrigado.